A paz do Senhor, queridos. São 6h35 nessa manhã. E a nossa reflexão está inserida em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Eu quero ler apenas um trecho desse versículo que diz: não sabemos nós o que fazer. O que fazer quando não se sabe o que se deve fazer? É uma pergunta. Mas o Espírito de Deus, através desta palavra, tem uma resposta. Os pregadores modernos da prosperidade dizem que a partir do momento que o crente aceita Jesus, ele é eximido das mazelas, dos sofrimentos, dos perigos da vida, porque se tornou filho do rei. E interessante que nós estamos lendo um texto de um filho do rei que não era apenas filho do rei, ele era o próprio rei. Ele estava enfrentando alguns inimigos, pelo menos 3 exércitos se reuniram para atacá-lo. Moabe, os filhos de Amon, e alguns dos meudinitas. Então era como pegar a Rússia, a China, os Estados Unidos, e todos eles vierem atacar Cuiabá. Agora, o que eu acho interessante nesse filho do Rei Altíssimo, que não era apenas filho, era o próprio rei, ele teve a humildade de expressar na sua oração: nós não sabemos o que fazer. Vem em nós uma inumerosa multidão. Agora perceba o verso 3 do capítulo 20 de 2 Crônica, diz que Josafá teve medo. O medo é um sentimento democrático. O medo, ele atinge as terras, as áreas urbanas, as campesinas. O medo, ele atinge o doutor, o médico, o peão, o rico, o pobre, o adulto, a criança. O medo é um sentimento democrático. Ele atinge a todos. Quem nessa vida nunca teve medo? Mas o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O versículo 12 que nós lemos, ele diz, aqui tem uma grande revelação. O que Josafá diz: porque não há força para resistirmos essa grande multidão. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos força nenhuma quando encontramos em situações difíceis. Não há força em nós para enfrentar essa grande multidão. A segunda coisa, no mesmo texto que nós lemos, ele faz uma declaração linda. Os nossos olhos estão postos em ti.
Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, reconhecer que somos fracote, que não temos força nenhuma e nem poderes de divindade nenhuma para enfrentar qualquer inimigo. E segundo, nós devemos estar com olhos fitos em Deus. Talvez você está vivendo um problema difícil, um problema que tem te deixado desinquieto, triste, cabisbaixo. Faça como Josafá. Mesmo sem saber o que fazer, fite seus olhos em Deus. Olhe para cima. Deus, Ele tem o poder de nos dar a vitória. E quando tudo parecia perdido, o Espírito do Senhor, no meio da congregação, usa Jaziel e diz: nessa peleja não tereis que pelejar vós. Essa peleja é do vosso Deus. Agora, o que eu acho engraçado, que mesmo sem saber o que fazer, Josafá aprendeu um princípio. Ele pegou todos os levitas. Eu acredito que nesse momento o tenor queria ser soprano, o soprano queria ser o baixo, e colocou os levitas indo de encontro aos seus inumerosos inimigos. Ele não usou porta-avião de bombas, ele não usou espada, ele não usou tanques de guerra, ele não usou armas poderosíssimas como o Zip de Hitler, ele usou os levitas. Eu não entendo de música, mas eu acredito que o baixo queria ser o tenor queria ser o baixo. Eu não sei quem vai na frente do coral, mas quem vai na frente queria atrás. E interessante que eles foram cantando, eles não usaram armas, louvando, e Deus confundiu os inimigos de Josafá, e uns se revoltaram contra o outro. Eles próprios se mataram um a um com as suas próprias mãos. Que milagre bonito. E nessa manhã eu manifestei no meu canal para dizer que Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Louve ao Senhor, mesmo em situações adversas, mesmo que a vida está para você com cara de absurdo, mesmo que os problemas apareçam com cara de bicho-papão, tentando fazer você desesperar, desanimar. Você não sabe o que fazer, reconheça que é fraco, fite os olhos em Deus e cante, e Deus te dará a vitória.